Boa noite a todos. Me chamo Valquíria e gostaria de compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história. A minha história ela é resumida no meu versículo favorito, o versículo a qual está ligado intimamente com a minha conversão. Se encontra no livro de João, no capítulo 15, no versículo 16, que diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava lendo a Bíblia da minha avó. Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de correr atrás das coisas, sempre gostei de pesquisar. E eu encontrei este versículo. E até aquele momento eu não entendia o porquê de tanta coisa ter acontecido na minha vida. Eu não entendia o porquê eu tinha passado por tantas situações e porquê que aquilo me atingia de uma forma tão forte. Mas no momento em que eu li este versículo, muitas coisas fizeram sentido. De alguma forma os meus olhos eles foram abertos. A minha mãe ela se engravidou de mim quando ela tinha 16 anos de idade. Ela completou 17 anos no mês de abril e eu nasci em agosto. Nós éramos de uma família muito sofrida. Eu logo cedo tive que tomar algumas decisões na minha vida de alguma forma. O Senhor, depois com o passar do tempo eu conheci Jeremias, né? Eis que quando estava no ventre da sua mãe, ainda informe, eu te chamava pelo seu nome. A minha família era aquela família difícil, família problemática, aquela família que ninguém queria por perto. Eu falo que cada um tem uma forma de encarar a vida, uma maneira de encarar. E apesar de tudo que sempre houve comigo, sempre aconteceu, eu sempre tentei levar de uma forma mais branda. Eu brinco dizendo para algumas pessoas, esses dias atrás mesmo falando com uma amiga minha, que nós éramos tão pobres que até os pobres tinham dor da nossa pobreza, né? Na nossa casa nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos água potável, a gente não tinha água em casa. Era eu, meu pai e ao todo nós, se tivéssemos todos sobrevivido, seríamos 12 irmãos. Mas até aquela época era eu, até a época da minha mudança de vida e da minha conversão, era eu, meu pai, minha mãe e 8 filhos. Os outros veio mais 3 depois disso. O meu pai ele era um homem alcoólatra. Ele bebia demais. Ele bebia muito e a ponto de não conseguir mais trabalhar. De alguma forma, ele era movido à bebida. A minha mãe, com o passar do tempo, ela também acabou se tornando uma alcoólatra. Começou a acompanhar o meu pai na bebida e a tendência daquilo acabou sendo só piorar. Aos 5 anos de idade, eu quase vi a minha mãe matar o meu pai. Ela descobriu que meu pai estava tendo um caso. E se não fosse eu naquele dia, o meu pai tinha perdido a sua vida. Ela pegou uma foice, né, que é como a gente diz aqui na região, e ela se trancou dentro de casa e eu estava com meu pai para fora. No momento que a gente chegou, que a porta foi aberta, eu entrei primeiro. No que eu entrei, eu vi aquela foice. E ela colocou a mão na boca, tipo, fica quieta, mas eu gritei e meu pai se desviou. Se eu não tivesse dado aquele grito, meu pai tinha morrido naquele dia. E depois daquilo, os dois se separaram, ficaram um tempo separados e depois voltaram e a situação foi de mal a pior cada vez mais e mais. Não tinha mais o que fazer.
Nós passávamos fome, passávamos todos os tipos de necessidade. O vício era enorme, tanto meu pai quanto a minha mãe. Chegamos ao ponto de, não só eu, mas a minha irmã, a gente mendigava pelas ruas da cidade onde a gente morava. A gente pedia, né? Batia na porta da casa dos outros pedindo alimento. Algumas vezes dormi na rua. Eu já tive que ver o meu pai. Deus foi tão bom comigo que Deus não me permitiu ver a cena. Mas eu tive que ver o meu pai baleado, né? Uma vez meu pai estava de uma forma tão agressiva, que batendo em todo mundo em casa, né? Na minha mãe, nos meus irmãos, e no que eu peguei os meus irmãos menores e saí com eles de casa para ir até a casa da minha avó para pedir ajuda e auxílio. O meu avô negou, porque o meu avô era uma pessoa muito difícil, de alguma forma. E nesse trajeto, que era uma questão de 10 minutos que eu saí de casa com os meus irmãos, tentando pedir um socorro e voltar, eu cheguei e encontrei meu pai dentro do carro da polícia, todo ensanguentado, porque ele tinha tomado um tiro. O policial tinha baleado ele. E sobrou pra mim, né? Na época eu tinha 13 anos, limpar toda aquela bagunça, toda aquela sujeira que tinha, né, que aconteceu. Meu pai, ele foi baleado na perna e perdeu muito sangue, e sobrou pra mim cuidar de tudo aquilo. Nós vínhamos de uma família problemática. Os irmãos do meu pai tinham vergonha do meu pai pelo meu pai ser do jeito que é. Ele era a ovelha negra da família. A família da minha mãe tinha vergonha da minha mãe porque a minha mãe era a ovelha negra da família. Nós passávamos fome, frio, todo tipo de privação. Eu, para mim, para a escola, eu tomava banho no tanque da vizinha porque não tínhamos água em casa. Chegou a época de frio que nós não tínhamos agasalho. Eu pegava roupa no varal das outras pessoas para agasalhar os meus irmãos e levar eles para a creche. Tão difícil que era a situação. Teve uma época na escola em que a gente estava fazendo um trabalho de educação artística e eu não tinha lápis de cor para colorir os desenhos. E eu fui pedir para uma amiga emprestada, ela olhou para mim e falou para mim: "Por que a sua mãe não come?" Eu não entendia por que todo mundo tinha menos eu. Todo mundo tinha, todo mundo podia, mas eu não tinha, eu não podia. Eu estudava muito, eu estudava que nem uma louca para ganhar uma cesta básica do governo e ajudar no sustento da minha família. Esse tempo atrás eu vi uma foto no Facebook de um menino sentado debaixo de um poste de luz, fazendo as tarefas da escola, e aquele monte de comentários de pessoas se comovendo debaixo. Eu pensei comigo, eu já fiz isso. Quantas vezes, época de prova, época de trabalho, eu pegava o meu material, eu ia lá, eu sentava no meio-fio, debaixo de um poste de luz, e fazia a minha tarefa, fazia os meus trabalhos escolares, porque eu não tinha luz em casa. Eu sei o quanto aquilo era humilhante, o quanto aquilo era vergonhoso. As pessoas passavam por mim na rua e perguntavam pra mim o que eu tava fazendo, algumas com cara de dó, coitadinha, tá ali fazendo, sabe? Era uma situação muito complicada. Quando eu tinha completado 13 para 14 anos, a gente foi embora para uma outra cidade. E lá a nossa situação só foi piorando cada vez mais. E eu já era uma pessoa revoltada, eu tinha me tornado uma menina briguenta, agressiva. Eu morei 1 ano e pouco nessa cidade lá. Se o Senhor não me tira de lá, pela misericórdia dele, teria acontecido comigo o que aconteceu com a minha irmã e aconteceu com o meu irmão. A minha irmã, depois de muitos anos, mais pra frente eu retrato isso, ela acabou perdendo a vida. Eu morei nessa cidade durante 1 ano e pouco, e ali eu me envolvi com pessoas erradas, ali eu bebia,
né? Já estava encaminhada na bebida, já fumava. Me tornei uma pessoa violenta, uma menina agressiva, não confiava em ninguém. Como diz, literalmente eu era uma bomba relógio a ponto de explodir a qualquer momento. Eu ficava semanas fora de casa, sem dar satisfação para ninguém. Eu não me importava mais com nada. Eu tava cansada, sabe, de tudo aquilo que vinha acontecendo comigo, de toda aquela situação, de tudo aquilo, né, aquela miséria. Eu lembro uma vez que esses homens que passam vendendo as coisas na rua, um chegou em casa e falou assim pra mim: viu, moça, você pode me dar um copo d'água, por favor? A gente não tinha copo na nossa casa. O nosso copo era uma latinha de extrato de tomate. Ele olhou em volta, ele viu aquela miséria, eu acho, aquela pobreza, né? Tudo aquilo ali. Ele falou: moça, eu sei muito bem o que é passar por isso. A minha vida também não foi fácil. E eu, com vergonha de não ter um copo para pegar água no tanque para dar pro homem, porque a situação era terrível, 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 terrível. Né? Aquele bando de criança correndo, chorando, nariz ranhento, de calcinha, de cuequinha, porque não tinha tipo assim uma roupa, um sapato para colocar no pé. A nossa casa era tão pequena que no auge dos meus 15 anos, eu tinha que abaixar a cabeça para entrar dentro de casa, porque se não abaixasse a cabeça, eu deixava a cabeça na porta. A nossa casa era minúscula. Era uma casa de 2 cômodos. À noite, nós tínhamos que encostar as coisas da cozinha, jogar um colchão na sala e dormia, tipo, 2 de um lado e 2 do outro. O nosso sofá era uma caminha de solteiro, onde os meus irmãos dormiam, e no outro espaço, que era o quarto, dormia meu pai, minha mãe e uma irmãzinha minha recém-nascida. Então era nossa casa, nossa cozinha era um fogão, um botijão de gás e uma cama de solteiro. E um lugarzinho ali, nem lembro direito, onde a gente guardava os mantimentos. Essa era a minha casa. O banheiro era do lado de fora e nunca tinha água ou luz. Fazíamos as nossas necessidades no mato. Ou situação deplorável. Mas foi mais ou menos nessa época em que eu estava em uma outra cidade e um homem chegou em mim e perguntou quanto que eu queria para sair com ele. Eu sempre andava com pessoas assim. O Senhor, ele sempre me levava para esse tipo de lugar. Eu acho que para mim aprender com aquela situação e depois eu poder usar a minha vida como testemunho. Nessa época, um homem chegou em mim e perguntou quanto que eu queria para sair com ele. Eu falei: eu não me achei no lixo, eu não me vendo. Ele falou: ah, tá, você não se vende, mas vai ali e pergunta para sua amiga quanto que ela quer para sair comigo. Eu fui lá e perguntei, a minha amiga aceitou. Ele deu um valor. Na época, isso lá no ano de 2001, ela cobrou R$50 para sair com ele. E ele deu R$10 para mim porque eu tinha arrumado a minha amiga para sair com ele. Com aquele dinheiro, a minha amiga, depois que saiu com ele, voltou e falou: vou passar no mercado porque eu preciso comprar algumas coisas para as crianças. Ela tinha 2 meninas. Isso que a gente passou no mercado, eu peguei e comprei um cartão telefônico, liguei para minha avó. Morava em Carlópolis, um outro estado, dava uns 600 e poucos quilômetros de distância da cidade onde eu estava morando. E ela falou para mim: por que você não vem para cá? Naquele momento eu peguei trabalhei alguns dias na roça, juntei o dinheiro e vim para casa da minha avó em Carlópolis. A minha avó tinha se convertido ao evangelho. Eu comecei a ir para a igreja com a minha avó. De alguma forma eu comecei a conhecer o evangelho. Alguns meses ali eu tive a oportunidade de trabalhar como babá no estado de São Paulo. E durante o tempo que eu estava trabalhando de babá lá, a família da minha patroa também era evangélica. Eu fui com eles para a igreja e de certa forma eu fui me aproximando do evangelho. Mas fiquei um pouco tempo lá, eu ainda tinha muita coisa dentro de mim, muito comportamento, muita coisa que ainda estava precisando ser tratada. E eu fiquei um pouco lá e acabou não dando certo.
né? E eu acabei voltando para Carlópolis. Continuei indo para a igreja com a minha avó. E lendo a Bíblia, eu encontrei esse versículo tão precioso. Não foi vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Quando eu conheci esse versículo, de alguma forma eu entendi, compreendi que tudo aquilo que tinha acontecido na minha vida, até aquele momento, era para me levar para aquele lugar. Cheguei na igreja, pastor Nelson, perguntei para ele se ele podia perguntar quem queria aceitar Jesus no final do culto. E ele perguntou para mim por quê. Eu falei, porque eu quero aceitar Jesus. No final daquele culto, eu naquela ânsia, tipo, será que ele vai perguntar? E no final do culto ele fez a pergunta, já olhando pro meu lado. Ele falou, tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida? Eu levantei a mão, eu fui lá na frente, eu aceitei Jesus. Dia 17 de fevereiro do ano de 2002, eu entreguei minha vida para Jesus. E não foi fácil, irmãos. E não foi. Depois que eu encontrei Jesus, o inimigo se levantou com uma fúria tão grande na minha vida. O meu avô me xingava, o meu avô me humilhava 24 horas por dia. Ele dizia que eu jamais ia ser alguém na vida, que eu nunca ia ser ninguém, que eu ia ser sempre uma folgada, uma aproveitadora, porque eu tinha 16 anos de idade, eu morava com a minha avó e eu não trabalhava. Eu tentava, irmãos, procurar um serviço, eu tentava, mas eu não conseguia. Todas as portas estavam fechadas. E meu avô me tocava de casa, meu avô falava palavrões, meu avô me xingava. Teve vez de me colocar o travesseiro no meu rosto e a minha vontade era tirar a minha própria vida, porque a pressão era tão grande, a pressão era tão forte, que foi indo eu desenvolvi um quadro de depressão. E daí aconteceu que um tio meu faleceu em uma outra cidade, eu fui para lá para ficar um tempo junto com a minha tia. E nessa época, fiquei alguns meses na casa da minha tia, acabou que eu tive que voltar para trás, para casa da minha avó, e lá começou tudo de novo. Os mesmos xingamentos, as mesmas humilhações, as mesmas pressão. E aquele quadro de depressão foi piorando. Eu trabalhava na roça a semana inteira com meu avô doente. Tinha dia que eu não queria trabalhar, mas eu ia. E me machucava e não ganhava nada. Uma vez ele me deu 25 centavos no final de semana. As minhas roupas eram doações que a patroa da minha avó dava para ela. Eu não tinha dinheiro para comprar nem chinelo. Até tudo era dado dos outros. E daí aconteceu que eu acabei voltando para casa da minha tia um dia, numa medida de desespero. A minha tia foi visitar a minha avó e eu falei, tia, me leve embora com a senhora. Ela pegou e me trouxe. Eu comecei a trabalhar em uma confecção. E nesse tempo eu também conheci aquele que viria a ser o meu esposo. De início ele me odiava e eu odiava ele. Duas pessoas completamente diferentes, água e vinho. Mas o Senhor trabalhou na minha vida, trabalhou na vida dele. E com o passar do tempo a gente se aproximou, se apaixonamos, namoramos, casamos e vivemos por quase 10 anos felizes. Mas o inimigo se levantou de novo, literalmente. E de uma forma inexplicável foram tantos ataques, que eu sucumbi e eu caí. Eu pedi o divórcio, eu me separei do meu marido. A gente se separou. Eu perdi tudo, né? Eu perdi tudo. Eu saí de casa simplesmente com as minhas coisas, as minhas roupas. Eu fui embora para um hotel. Eu morei durante 9 meses em um hotel, né? Eu trabalhava, coisa e tal, mas, sabe, foi um momento que eu não queria saber de mais nada. Eu estava tão cansada,
Tô cansada, literalmente, de tudo aquilo que nada mais me importava. Durante esse tempo que eu fiquei nesse hotel, algumas vezes o Senhor me incomodava, o Senhor vinha tratando comigo, pessoas falavam comigo, alguns irmãos da igreja diziam para mim: nós estamos orando, nós não aceitamos essa situação, nós estamos orando, a gente não quer, a gente não aceita, a gente não admite. Um conselho: quando o crente diz que vai orar, fique esperto, porque Deus atende. Depois de algum tempo, a gente nunca tinha perdido o contato, sabe? A gente sempre falava por mensagem. Se ele ficasse doente, ele ligava para mim. A gente tem gatos, eu gosto muito de gato e ele também. Então a gente tinha alguns gatos e eu sempre vinha na casa visitar os meus gatos. E de vez em quando ele falava: eu queria comer tua lasanha. Eu vinha na casa dele no dia do domingo, fazia lasanha, a gente almoçava junto e eu ia embora depois. Até que um dia o Senhor preparou e a gente acabou voltando. Depois de 10 meses separados, divorciados legalmente, um dia a gente sentou, conversou, e depois de muito conselho de muitas pessoas à minha volta, e nesse tempo não foi fácil, irmãos. O diabo, ele tentou me arrebentar de todas as maneiras possíveis. Eram setas e de todos os lados, pratos de todos os lados. Mas o Senhor lá em cima falava: menina, você volta. Depois de 10 meses a gente reatou. O Senhor restituiu tudo aquilo que de alguma forma eu tinha perdido. Eu falo que o Senhor restituiu tudo de uma forma que Ele restituiu até mesmo o meu casamento. Ele restituiu tudo. Ele me devolveu o meu marido. Ele devolveu tudo aquilo que o inimigo tinha roubado de mim. O Senhor devolveu para mim novamente. Desde esse dia eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. A fúria do inimigo é muito grande, irmãos. As lutas vêm, mas saiba que quando o Senhor te chama, o Senhor te escolhe, por mais difícil que seja, o Senhor é contigo. Eu não sei em que momento da sua vida você está, qual é a situação que você se encontra, mas saiba de uma coisa: o Senhor é contigo. Eu tinha tudo para estar numa cadeia, eu tinha tudo para estar numa cova. Eu disse que falaria da minha irmã. A minha irmã, aos 25 anos de idade, chamava Valéria. Ela foi assassinada brutalmente. A última vez que nós estivemos juntos, eu orei, eu conversei com ela. A última vez que nós estivemos juntos foi no velório do meu pai. Também foi levado embora por causa de bebida. Eu tinha um trauma tão grande do meu pai que eu cheguei a fazer tratamento com psicólogo por causa disso. Por causa dele ser um homem muito violento, muito agressivo. Quando meu pai faleceu, eu fui no velório dele, eu não conseguia chegar perto do caixão. Eu tinha medo, até hoje, gente. Eu confesso e acredito que um dia Deus vai me curar. Mas até hoje eu não consigo ver uma foto do meu pai. Me faz mal. E no dia do velório do meu pai, eu abracei a minha irmã, a Valéria, e abracei o meu irmão, Everson, que viviam aquela vida atribulada, sabe? Bebida, droga e coisa e tal. Eu abracei os dois, irmãos, e falei para eles: mudem de vida, pelo amor de Deus, mudem de vida. É a única hora que eu chorei. Foi nessa hora, quando meu pai faleceu, quando eu abracei os dois e disse: mude de vida, porque eu não quero ter que voltar aqui para enterrar vocês. Um ano depois, nem um ano, 10 meses depois, meu pai faleceu em dezembro. Em outubro, eu tive que voltar a enterrar minha irmã. Ela foi assassinada, estrangulada e jogada na beira da rodovia como se ela fosse um animal. E quando acharam ela estava entrando em estado de decomposição. 4 anos depois eu tive que voltar e enterrar o meu irmão.
Porque devido à vida e tudo aquilo que ele vivia, ele teve um problema no coração e não resistiu. Então eu digo a vocês que estão ouvindo essa mensagem, eu não sei qual é a situação da vida de vocês, mas eu quero dizer uma coisa: muda de vida. Muda de vida enquanto você ainda tem oportunidade. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Meu irmão ainda brincou comigo um dia e falou: você falou que ia voltar aqui pra me enterrar e até agora eu tô aqui, ó, eu tô vivo. O tempo passou, irmãos. E eu tive que voltar. E eu tive que enterrá-lo. Com Deus não se brinca. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história através deste versículo, quando ele me disse: não foi eu. Não, que não foi eu, Valquíria, que tinha escolhido ele, mas que era ele quem tinha me escolhido. Que esse versículo fique na tábua do seu coração e saiba que Deus, ele tem um propósito, ele tem um plano e ele tem um projeto na sua vida. Que essa palavra fique contigo e que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, hoje e sempre. Amém.